Meus irmãos, nós vamos ter agora o nosso devocional. Os irmãos podem abrir Provérbios, no capítulo 1. Nós vamos refletir mais uma vez nesse capítulo, em um contraste que nós encontramos aqui no capítulo 1. A partir do versículo 20, nós poderíamos ler todo o capítulo, mas isso ia demandar um pouco mais de tempo, então vamos ler a partir do versículo 20. Eu quero que os irmãos tentem identificar o motivo pelo qual o tolo ele não escuta a sabedoria, o louco ele não escuta a sabedoria. Existe um motivo basilar para isso que nós encontramos aqui. Então vamos ler, vou ler pausadamente aqui, os irmãos tentem observar isso. A partir do versículo 20 diz assim: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos achegar o aperto e a angústia, então me invocarão. Mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e os loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, ajuda-nos a discernir as tuas palavras, ajuda-nos a calcular o peso delas, tanto para a nossa vida aqui, como para o nosso destino eterno, ó Deus. Abre os nossos olhos, destapa os nossos ouvidos, ara a nossa mente e o coração, para que frutifique, ó Deus, a Tua palavra em nós. Ajuda-nos, ó Pai, a ter em nossas vidas minoradas as dificuldades, as complexidades, os problemas que nós mesmos causamos, simplesmente porque não damos ouvidos ao Senhor. Baixa as nossas guardas, vence-nos, conquista-nos para Ti, para o louvor do Teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Provérbios é um livro extremamente rico, né? Nós poderíamos refletir sobre os temas que nós vemos aqui no capítulo em muitas outras vezes. Nós tivemos pelo menos 15 reflexões no capítulo 1, essa é a 16ª. Nós poderíamos, nós poderíamos garimpar mais instrução daqui. Mas provavelmente essa vai ser a nossa última no capítulo 1. O tema da nossa reflexão é justamente fazendo referência àquilo que nos impede de receber o conhecimento do Senhor, a sabedoria, de ouvir a sabedoria, aquilo que serve de barreira, e isso faz a sabedoria ou o próprio Deus categorizar aqueles que assim se portam como escarnecedores, como tolos, como loucos, como estultos, né? Como perversos, como ímpios, como arrogantes. O que nos impede, né? Esse contraste aqui de receber? O tema da nossa reflexão de hoje, nosso devocional, é o perigo de idolatrar os próprios pensamentos.
o perigo de idolatrar os próprios pensamentos. Então, pensamentos aqui, eu faço referência, não são só aquele devaneio que nós temos, aquelas elucubrações, né? Nós ficamos pensando e refletindo. Pensamentos são tudo aquilo que diz respeito às nossas reflexões, ao nosso próprio conhecimento, aos nossos próprios anseios, ou à nossa própria verdade, ou aquilo que nós absorvemos como verdade. Se nós formos colocar de outra forma, seriam as nossas convicções. As nossas convicções, elas nos guiam, elas guiam os nossos pés, né? Elas movimentam os nossos braços. O grande problema para não ouvir as repreensões da sabedoria, que vem por diversos meios. Se nós pensarmos na era cristã, indo muito além do contexto aqui de Provérbios, nós vamos entender que os meios de graça para que ouçamos o conhecimento do Senhor, a sabedoria do Senhor, vem através de pastores, vem através de mestres, vem através de devocionais, vem através dos nossos irmãos, vem através de canções, vem através de diversos meios que o Senhor nos dá, que são instrumentos de graça, para que nós possamos mortificar a carne. Então, se nós partimos do ponto que tudo diz respeito à mente e o coração, o que vai conquistar a nossa mente e o nosso coração é a apreensão do conhecimento da palavra de Deus. E à medida que isso acontece, alguns pensamentos a nosso respeito vão sendo mortificados. Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre a agonia da Páscoa, né? Sobre aquela liturgia da conquista do perdão, que para nós não custou nada, mas para o Senhor Jesus custou tudo. E é interessante como nós podemos elevar em tão alta medida e tão elevada medida os pensamentos que nós temos a nosso respeito, a ponto de contrariar os próprios pensamentos que o Senhor Jesus tem sobre nós. Por exemplo, você pode lembrar de Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo o exortou, expondo para ele o seu próprio futuro, de que ele o negaria, e ele questionou as próprias palavras de Jesus. De forma alguma te negarei. Por quê? Pensamentos elevados demais sobre a sua fé, sobre a sua solidez, sobre a sua segurança, ou a segurança que você guarda em si mesmo, em Deus. Os pensamentos que você tem ao seu próprio respeito, ou eles podem ser idolatrados ao ponto de não serem corrigidos, ao ponto de não serem consertados, porque sempre nós temos algum pensamento a nosso próprio respeito. Ou ele pode ser idolatrado, e aí ele serve de barreira de contenção, é o que você acha, é o que você entende, é o que você pensa, é o que você conhece, e isso serve de barreira para que você não receba a instrução do Senhor. Ou você pode ter os seus próprios pensamentos ou os pensamentos a seu respeito de uma forma a entender que ele precisa ser consertado. Eles precisam ser corrigidos. Então, o grande problema aqui, se a gente prestar atenção, se nós observarmos bem, nós percebemos que a rejeição ao conhecimento da sabedoria é devido à exaltação do seu próprio conhecimento, ou do conhecimento que o tolo tem sobre si mesmo. De forma alguma cairei. De forma alguma me darei mal. De forma alguma eu estou errado. De forma alguma eu vacilarei. Eu me conheço e eu sei que eu posso. Eu me conheço e eu sei que eu consigo. Então, quando isso acontece, nós podemos nos portar como bons ouvintes. Nós podemos parecer que nós estamos ouvindo. Mas a palavra não está chegando na mente e no coração porque existe barreira aí. Se você fizer um exercício bem rápido, de todas as vezes ou de algumas vezes que você se deu mal por não saber ouvir, por não conseguir ouvir, foi por causa de quê? Porque você já tinha uma conclusão àquele respeito, sobre aquelas situações sobre você. Você já tinha uma conclusão. E quando você tem uma conclusão sobre isso, seja sobre o seu relacionamento, sobre a sua vida, sobre, sei lá, algum desejo do seu coração que você
pavimentou tanto, edificou tanto, que ali se tornou um bezerro de ouro e você não permite que nada e ninguém toque. Quando você escuta coisas relacionadas a isso, confrontações relacionadas a isso, verdades relacionadas a isso, simplesmente esses pensamentos ou essas verdades encontram a porta fechada. Não entra, porque você já tem uma conclusão sobre isso. Em outras palavras, isso significa não ser ensinável. Isso significa não ser sábio. Você simplesmente não se deixa pastorear. Você simplesmente não se deixa discipular. Você não deixa ser cuidado. Então, essa estutícia, esse escarnecimento, essa loucura, não é falta de conhecimento. Mas é a elevação dos seus pensamentos a seu respeito, sobre as suas decisões, sobre os seus anseios, sobre os seus desejos, sobre a sua vida. Isso é a idolatria dos seus próprios pensamentos. Por exemplo, esse é um grande perigo, sabe por quê? Porque quando nós temos esse tipo de idolatria, né, achar que os nossos pensamentos são soberanos, nós não aceitamos o contrário. Nós não aceitamos o contraditório. O contraditório simplesmente não entra no nosso coração. O contraditório simplesmente não nos pastoreia, não nos confronta. Porque, por mais que nós estejamos corretos a nosso respeito, em alguma medida, sobre os nossos caminhos, sobre as nossas decisões, nós não podemos fechar a porta. Por quê? Porque nós estamos em contínuo amadurecimento. Nós estamos em contínuo crescimento. E por mais que nós tenhamos pensado em todas as possibilidades do meu casamento, da criação dos filhos, do meu trabalho, dos meus projetos de vida, da minha vida na igreja, dos meus estudos, por mais que eu tenha pensado em inúmeros aspectos, tentado amarrar todas as pontas, por mais que isso aconteça, o contraditório vai me fazer refletir. É o contraditório que vai fazer eu entender que eu não sou soberano, que eu sou falho, que eu sou dependente. Não existe a possibilidade de eu projetar toda a minha vida como um ser soberano e nada mudar, e nada interferir, e nada corromper, e nada corroer. Isso acontece demais conosco quando nós achamos que nós somos o centro exclusivo da verdade. É o que eu digo, é o que eu faço, é o que eu entendo. Essa é a idolatria dos nossos pensamentos. Eu citei o caso de Pedro, né, para fazer referência a uma ilustração extremamente gritante ali, porque o próprio Deus estava do lado dele ali, era o próprio Deus que em carne e osso e plena sabedoria estava confrontando e falando com ele, para nós considerarmos o nível de elevação de idolatria. E aqui, entenda o que é idolatria mesmo, né? É você elevar o status de divindade a algo ou alguém. Você elevou ao status de divindade, de soberania. É isso que acontece. Nós começamos a arranjar artifício para exaltar a nós mesmos e para minorar ou para tornar deficiente aquilo que nos confronta. Isso daí que ele falou foi um entendimento errado do texto que ele leu. Não, mas ele só está falando isso porque ele tem alguma coisa contra mim. Não, ele só disse isso daí porque ele estava pensando em outra coisa, não tem nada a ver. O meu contexto é diferente, a minha vida é diferente. Né? O que eu penso a meu respeito e o que eu desejo para mim, para minha família, é completamente diferente. Eu começo a arranjar artifícios para tornar deficiente aquela palavra que me confrontou. Não, nós estamos em outra situação, são outras realidades. Então, aqui, meus irmãos, o que se viu de barreira aqui para a sabedoria não penetrar na mente e o coração, não foi uma mente vazia, não foi um coração vazio, mas foi um coração e uma mente preenchidas consigo mesmo. E aí não tem espaço para nada mesmo. Aí não tem espaço para a palavra de Deus, aí não tem espaço para o Espírito Santo, aí não tem espaço para nada. Porque o que chega transborda, e o que transborda cai, o que chega transborda e cai, e o que fica é o que você entende sobre você mesmo, são os seus próprios pensamentos, as suas próprias verdades. Você não tem espaço para outro tutor.
Por quê? Você já tem um tutor. Qual é o seu tutor? É o seu ego. O seu tutor é o seu ego. É o seu ego que traz cócegas à sua carne. É o seu ego que realiza as suas vontades. É o seu ego que realiza os seus prazeres. É o seu ego que lhe conduz. É o seu tutor. Olha o versículo 31 e 32. Portanto, então o seu tutor está lhe conduzindo ao caminho, né? Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Por quê? Porque ele não aceita os conselhos da sabedoria? Porque ele já está farto dos seus próprios conselhos. O conselho aqui, a ideia é de plano, é de esquema. Você esquematizou a sua vida. Você planejou toda a sua vida. Ninguém interfere. Ninguém toca o dedo. Ninguém interfere nos meus planos, porque eu, como soberano de mim mesmo, já determinei tudo. Ninguém fala nada. Ninguém toca. Fartos, nós não conseguimos mais comer nada, receber nenhum tipo mais de nutriente. O versículo 32. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão, justamente como consequência dos seus próprios pensamentos, a sua impressão de bem-estar os levará à perdição. Qual é o antídoto para isso? Versículo 33. O antídoto é ouvir. Ouvir é um antídoto. E aí você vai ter que derribar muralhas que você construiu. Talvez ao longo de muito, muito tempo você tenha construído essas muralhas. Por quê? Porque você pega assim, ó, olha, minha vida está progredindo. Eu estou aprendendo mais, eu estou galgando níveis acadêmicos, eu estou melhorando no trabalho, eu estou galgando níveis profissionais, eu estou prosperando de alguma medida, então as coisas estão dando certo dessa forma. E quando você faz esse tipo de reflexão, o que acontece? Você fortalece a muralha. Você fortalece um pouco mais a muralha, você fortalece um pouco mais essa barreira. E aí, por que é importante entender isso? Porque vai ser mais difícil derribar. Você não vai conseguir derribar com facilidade. Não vai ser fácil ouvir. Sabe quando Paulo fala a Timóteo, chegará um tempo que causará comichão nos ouvidos, coceira nos ouvidos, ouvir a palavra, ouvir a verdade? Por quê? Porque está tapado. Está tapado. Então, ouvir é um exercício da alma. Ouvir é um exercício do espírito. Não é fácil, não é simples. Principalmente quando você não está acostumado a ouvir. Principalmente quando não faz parte de você ouvir. Você não tem o espírito adestrado para ouvir. Então, ouvir aqui é um antídoto. Olha o versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro. Mesmo em meio às maiores desgraças que esse mundo tem para oferecer. A segurança é uma sensação interior. Habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, o que é o conhecimento? O conhecimento nós vemos aqui não somente nas palavras usadas por conselhos aqui, que faz o contraste do conselho da sabedoria e o conselho de si próprio, né? Que são esses planos, esses esquemas, seria, sei lá, se render ao plano de Deus e matar os seus próprios planos. Se curvar ao plano de Deus, submeter a ele e matar os seus próprios planos. Não somente essas palavras fazem esse contraste, mas o próprio termo conhecimento e saber. Nós vemos isso no versículo 23, nós vemos no versículo 22 primeiro, né? No versículo 22 nós vemos esse conhecimento. No versículo 23 nós vemos também esse termo traduzido aqui como saber. E o versículo 29 nós vemos também fazendo referência a esse conhecimento. O que é conhecimento aqui? O que é que ele quer que nós entendamos por conhecimento? Conhecimento aqui dá a ideia de subjugar suas próprias vontades e expectativas, concepções sobre si mesmo para exaltar e seguir o Senhor. Conhecimento aqui dá a ideia de subjugar suas próprias vontades, as suas próprias expectativas e as concepções que você tem de si mesmo para exaltar e seguir as do Senhor.
esse processo é o processo de... Quando é que chama quando o Papa torna alguém santo? Como é que chama? Beatificação. Pronto. É quando você desbeatifica você mesmo, né? Você mata o ídolo. Tem essa transferência de autoridades, de divindade. Você joga para o Senhor e você mortifica a divindade que você criou ao seu próprio respeito. No Salmo 119, nós refletimos sobre isso quando nós fizemos a exposição. Eu não vou ler aqui, mas a partir do versículo 97, do versículo 97 até o versículo 104 do Salmo 119, fala dessa realidade em que a mortificação dos pensamentos que nós temos a nosso próprio respeito para a exaltação do conhecimento do Senhor, da sabedoria do Senhor. Alguém uma vez falou uma reflexão bem simples, mas eu achei tão impactante, porque é uma reflexão tão sutil que nos confronta, né? Uma vez eu estava conversando com um colega e ele disse assim: Deus é o público dos nossos pensamentos. Deus é o público dos nossos pensamentos. Deus é o onisciente. Quando nós pensamos, não quer dizer que não tem um público para o palco da nossa mente. O onisciente está lá, ouvindo e vendo os nossos pensamentos. Quais pensamentos eu tenho a meu respeito? Quais pensamentos eu tenho sobre mim? Quais? O conhecimento de Deus, o que é que ele faz? Ele nos desnuda de nós mesmos. Ele arranca a nossa própria roupa, como diz Paulo em Efésios capítulo 4, para nos revestir do novo homem. Então, quanto mais nós nos despimos, embora isso cause dor, mais nós nos revestimos do novo homem. Nós nos despimos do velho homem e nós nos revestimos do novo homem. No primeiro momento vai parecer perda. Por que vai parecer perda? Porque a sua sensação de segurança está sendo transferida de você para o Senhor. Então, essa sensação de segurança, essa sensação de bem-estar, é justamente aquilo que nos impede de buscar mudanças, de buscar coisas novas. É isso que vai sendo arrancado. Então, quando isso vai sendo arrancado, em algum momento você não sentirá o chão. Você tentará palpar o chão com seus pés e você não sentirá. Por quê? Porque está sendo uma mudança de fundamento aqui. Não é mais a areia dos seus próprios pensamentos que você está posto, mas é a rocha, que é a vontade, o ensino e o próprio Cristo ali que você está edificando a casa. Mas esse processo, ele não é de uma hora para outra, ele não é repentino, e em algum momento você vai sentir a instabilidade de confiar naquilo que você não pode ver, naquilo que você não pode tocar. Em algum momento você vai sentir. Invariavelmente, a nossa caminhada vai nos causar isso continuamente. Continuamente nós seremos insultados, a nossa fé será insultada, a nossa confiança será insultada. E algumas vezes nós vamos ser tentados a olhar para trás e pensar, olha, quando eu vivia assim, era melhor. Olha, lembra lá do povo do Egito, no Êxodo? Olha, lá eu tinha, lá nós éramos assim, lá nós tínhamos isso. Em algum momento isso vai acontecer. Em algum momento, mas a morte do ídolo dos meus próprios pensamentos significa confiar. A vida daquele que escuta, daquele que ouve, é uma vida de confiança, dependência e devoção. Nós vamos nos despindo à medida que recebemos a instrução do Senhor e vamos sendo revestidos dele. Isso tudo diz respeito a cura da loucura. A cura da loucura é o coração e a mente abertos para receber o conhecimento do Senhor. O versículo 7. O versículo 7 do capítulo 1 é o versículo chave, ou a máxima
da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Qual é a cura da loucura? É ouvir o Senhor. Porque ouvir o Senhor significa mortificar a mim mesmo e significa a fagulha de temor inicial para ser governado por Ele. A cura da loucura é ouvir. Simplesmente porque não existe temor na idolatria. A idolatria dos evangélicos, a idolatria dos cristãos, é uma idolatria muito perigosa, porque é uma idolatria camuflada, silenciosa, velada. Nós escondemos, nós protegemos, você sabe disso, você protege os seus ídolos, você sabe, ninguém toca neles, você os protege. Às vezes é um comportamento, uma falha de caráter, às vezes é uma corrupção na sua personalidade, às vezes é pecado mesmo, gritante. Aí você diz, não é porque eu sou assim, não porque esse é o meu jeito, não porque essa é a minha característica. Não. Você protege os seus ídolos, você protege muito bem, por isso que é tão perigoso. Você usa o conhecimento bíblico, às vezes você pega o próprio trechos de pregações, de ensinos para defender os seus ídolos. Por isso que a idolatria no meio evangélico, dessas características mais particulares, é tão perigosa, porque nós defendemos. A cura é ouvir. E ouvir, falando no âmbito espiritual, não é fácil, não. Não é fácil ouvir, porque ouvir significa internalizar para mudar. É isso que significa ouvir. Ouvir é internalizar para mudar. Eu ouvi, pastor. Como você tem certeza que ouviu? Quando a sua vida frutifica. E os frutos falam a seu respeito. Você não fala. Os frutos falam a seu respeito. Eu ouvi. Está aqui, ó. Eu ouvi. Né? Ouvir é a cura. Existe perigo na idolatria dos seus próprios pensamentos. Que o Senhor nos ajude. Então, vamos orar. Nosso Senhor e Deus. Existem tantas armadilhas, ó Deus, nessa caminhada de devoção e dependência. Às vezes, sem mesmo saber, nós estamos construindo inimigos contra nós mesmos, sabotando a nossa própria caminhada. Ajuda-nos, ó Deus, a viver em dependência, devoção e confiança ao Senhor, matando a nossa própria carne, mortificando o nosso próprio ego. Em nome de Jesus. Amém.